I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy. Olá pessoas, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Love Stories. Pra você que não me conhece, o meu nome é Tatiane e eu já vou falar que vocês não limpam meu cabelo porque vocês estão acostumados que eu sempre estou descabelada neste canal. Eu já percebi que eu estou descabelada porque eu tenho que jamar meu cabelo, então eu só aprendo mais ou menos e venho trabalhar. Enfim, o vídeo de hoje é o que? É mais um fato que aconteceu na minha vida, porque eu vi que vocês gostaram muito do vídeo anterior, no qual eu falei da experiência do meu primeiro amor, que foi tipo, Mas nesse vídeo não tem nada de triste, na verdade eu vim contar pra vocês uma experiência que eu tive há 9 anos atrás, que é quando eu tirei a minha habilitação. Eu acho que muitos de vocês que me assistem aqui estão tirando, ou vão tirar, ou já tiraram carta e podem se identificar. Porque, assim, a gente pensa uma coisa e quando a gente vai tirar é outra. Então, eu tirei minha habilitação exatamente em 2010, logo após completar 19 anos, ou seja, eu fiz aniversário em julho, acho que se não me engano no dia 4, dia 5 de agosto. Não, mentira, não foi em agosto. Foi em setembro que eu comecei, eu dei entrada em agosto e comecei as aulas em setembro. Que assim, quando você vai fazer a sua inscrição, você vai lá, você fala o que você quer fazer, aí a autoescola ele te dá um papel, pelo menos na minha época era assim, não sei se hoje é diferente. Aí te dá um papel, aí você tem que fazer exames do quê? De vista, exames para ver se você é capaz de tirar, que eu esqueci o nome, exames psicotécnicos, coisa assim, psicotécnicos, pra ver se você tem coordenação. Então eles tampam os seus olhos e você faz assim, você tem que procurar um monte de coisa, enfim, você tem que passar por esse exame, porque senão você não consegue entrar nas aulas teóricas. Então você tem que fazer todo esse processo para depois você começar. É um processo chato, é um processinho chato, mas que é necessário. Enfim, na verdade eu ter começado a tirar carta aos 18 anos. Mas aos 18 anos meu pai chegou e falou assim pra mim se eu gostaria de tirar carta ou se eu gostaria de um notebook. E eu, muito esperta, escolhi o notebook. Me arrependo nem um pouco, porque era uma coisa que eu estava precisando muito naquela época. Então eu resolvi optar pelo notebook para no ano seguinte eu tirar minha carta, que foi meu pai que pagou minha carta. Só que eu só tenho carta na categoria B, ou seja, de carro, porque eu optei por não tirar de moto, porque é uma coisa que eu não gosto. E os meus pais também, eles não gostam de motos, eles falam, você vai tirar carta só de moto, é só de carro. Tanto que o meu irmão também só tem carta de carro. Enfim, como eu disse, fui lá de entrada, fiz todos os exames, levei toda a papelada na autoescola. E aí, eles marcam pra você começar as aulas teóricas, que você fala assim, que incrível. É incrível até você entrar na primeira aula, porque dá vontade de sair correndo. Se você não tiver ali mente firme e corpo sã, tô brincando, corpo você tem que ter mente firme pra você conseguir. Porque, assim, a aula teórica, ela é chata pra caramba. Muito chata e muito, assim, impactante, porque você assiste muitos vídeos de acidentes. Mostra acidente largado, tudo com tipo de acidente, por celular, por imprudência, tudo tipo de acidente. Vocês têm noção, na autoescola a gente assistiu um vídeo do acidente do João Paulo, do qual infelizmente ele veio morrer carbonizado, e a autoescola tinha um vídeo, tipo assim, do momento em que retiraram o corpo carbonizado do João Paulo do acidente. É a coisa mais horrível. E se você não tiver cabeça firme, assim, você fica muito chocado, muito traumatizado com aquilo. Mas enfim, também você aprende nas aulas teóricas o quê? Primeiros socorros. Você vai saber usar se você precisar? Eu tenho certeza que não, porque eu fico muito chocado com qualquer coisa, então eu não saberia socorrer uma pessoa ali. Enfim, é o que a gente acha, mas se a gente precisar, eu não sei o que acontece. O que a gente aprende também a trocar pneu. Agora, vocês acham que a gente vai ter força para trocar um pneu? Mas nunca. Se bem que a minha tia troca, mas eu não sei trocar. Eu não sei nada de troca de pneu. Então, tudo que a gente aprendeu ali, eu acho que eu nunca vou usar. O que você aprende, o que você usa, são as sinalizações. Você aprende tudo quanto é tipo de sinalização. Até as que você não vê muito, você aprende. Certo. Aí você faz lá, se não me engano, são 15 horas. Eu não lembro exatamente quantas horas você tem que ter na aula teórica. Mas depois disso você marca um exame. Geralmente você termina a sua
sua aula na sexta e aqui no caso é sempre na quarta-feira você faz o exame. Aí eu fui lá fazer o exame toda confiante, porque tem um site aqui que você faz as provinhas. E quando você vai fazer também, você ganha uma cartilha com todas as placas, então fica muito mais fácil. E sim, eu tenho certeza absoluta que eu passei de primeira, porque todas as perguntas ali que tinha, eu sabia. Então eu fiquei muito confiante. Eis que me veio a resposta de que eu tinha reprovado na prova teórica. Eu fiquei muito decepcionada, porque eu tinha certeza que eu tinha passado. Enfim, aí você pode ir lá e você pode pedir pra rever a prova. E eles deixaram, só que o que acontece? Você não pode retirar essa prova de lá. E eu e minha tia conferindo a prova, pergunta por pergunta, a gente viu que eu acertei o necessário. Porque se não me engano, de 30 você tem que acertar 21 ou 22. E eu vi que eu tinha acertado todas. Aí eu falei pra moça, eu quero a revisão dessa prova. Só que acontece, para você fazer a revisão dessa prova, você tem que estar com um processo. E esse processo leva até 6 meses para ocorrer essa revisão. Então, 6 meses para você esperar é muito tempo. Então, eu preferi deixar do jeito que tava. Eu não abri processo, nada de revisão. E eu remarquei a minha prova para dar 15 dias. Porque sempre que você reprova, você tem que dar um espaço de 15 dias. Ok, fui lá, paguei mais R$80 na época. Eu nem sei quanto é hoje, mas na época era R$80. E refiz a prova. E aí eu passei, tipo assim, passei. Eu tinha certeza, porque a prova era, assim, praticamente igual. Então, eu fui lá e passei, ufa. Aí, depois que você faz, você pega o seu resultado, você leva na autoescola falando que você passou. Aí, você vai começar a marcar as aulas práticas. Na minha época, você tinha que ter 16 horas de aula diurna e 4 horas de aula noturna. Eu não sei se tem que ter aula noturna hoje, eu não lembro. Aí você vai, tipo, muito animada pra aula prática, porque ela é muito, você fala assim, é muito mais legal do que aula teórica. E realmente é muito mais legal. Aí você se lembra que você nunca pegou um carro na vida, porque eu nunca tinha pegado carro, nunca mesmo. Porque meu pai nunca deixou. E eu também preferi, como daí comecei a querer tirar a carta, eu preferi não pegar. Então, assim, a única coisa que eu sabia era sentar no carro e colocar a chave, eu não sabia nem ligar. Aí, você chega no carro, você fica um pouco desesperado, porque você vê 3 pedais, você vê um negócio de marcha, o freio de mão, espelhos, 2 espelhos, mais um espelho, que você fica assim, uou, como assim? Só que nesses primeiros tempos, assim, nas primeiras aulas, o instrutor, ele leva você até um lugar descampado, graças a Deus, não é? E a gente foi aqui num lugar, tipo, bem deserto, que não tinha casa, não tinha passagem de carro, e ele falou assim, daqui você pega. Aí, tipo, você vai pegar, você começa a ficar muito nervoso, porque eu ficava nervosa, porque eu não sabia nada. Aí, a primeira coisa que você tem que fazer quando você entra num carro é o quê? É aparelhar os 2 espelhos aqui, sempre o da esquerda você coloca olhando aqui pra você ter visibilidade de se tá vindo moto, se tá ultrapassando o carro. E sempre aqui o da direita você põe mais assim pra você estacionar, porque você usa ele muito pra estacionar. Ele não tem muita visibilidade pra cá, no caso, eu uso mais ele pra estacionar. E daqui você tem que deixar lá atrás do carro certinho pra você ver o espelho. Como tá esse azul aqui, por exemplo, vamos supor que ele é a parte traseira do carro, então ele tinha que estar emparelhado aqui, nesse sentido aqui, entendeu? E eu aqui, e eu conseguiria ver tudo aqui. Então, sempre que você vai entrar no carro, a primeira coisa que você tem que ver é os 3 espelhos, regulagem de banco e o mais importante, colocar cinto. Vai. Aí a gente pegou uma reta. Porque a gente pegou uma reta, tipo, tranquilo. Você sai primeira, logo segunda, você anda mais para um carro, terceira. Só que na hora de chegar na esquina, meu bem, eu peguei e brequei com tudo. O que aconteceu? A gente quase subiu em cima da calçada. Sorte que nos carros de autoescola tem os pedais ali pro instrutor brecar. Porque sempre que você vai brecar, você tem que fazer o quê? Pisar na embreagem e brecar. Porque se você pisa com tudo no breque, o carro vai assim e ele vai morrer, ele vai pra frente. Então sempre pisa na embreagem, pisa no breque. Tudo que você vai fazer é pisa na embreagem. Pisa na embreagem, breca, pisa na embreagem, vai acelerando e vai te na embreagem. Tipo, falando é muito complicado, mas é muito fácil. Aí você faz todas as aulas, aí você vai fazer baliza. Baliza, no começo, é uma coisa assustadora, porque você não sabe.
Mas do jeito que o meu instrutor me ensinou, tipo assim, é muito fácil. E hoje eu tenho a plena consciência de que eu sei fazer baliza muito bem. Tipo, o meu carro, ele é bem grande. E hoje eu consigo enfiar ele no espaço que dá só ele, assim, tipo, bem pequenininho. Eu consigo enfiar ele em qualquer lugar, assim, desde que caiba ele. Então, fui fazer baliza, a gente me ensinou perfeito. Aí o que acontece? Tá fazendo baliza maravilhosamente. Nossa senhora, a baliza era a melhor coisa que eu sabia fazer. Até que no meu penúltimo dia, não, no meu último dia, antes de fazer a prova, o que aconteceu? Eu peguei a frente da baliza, assim, porque a baliza, quando eu fazia, era 2 paus de vassoura, pra vocês terem noção. Era um aqui, você enfiava o carro no meio. E eu peguei, então aquilo me deixou muito assustada e muito com medo. Tipo, daí, a partir daquele dia, eu peguei trauma de baliza, vocês não têm noção. Uma coisa que eu fazia super bem, eu peguei trauma. E justo que tava chegando na hora de eu fazer a prova, beleza. Calma. Só que não tem só baliza. Aqui, quando você sai, você dá uma volta no quarteirão e você tem uma rampa. Hoje, acho que hoje não tem tanta rampa assim, mas na época tinha rampa. E a rampa, ela era tipo isso aqui. Então, você para aqui no final ou aqui no meio. Beleza? Fazia a rampa bonitinho. Fiz todas as aulas perfeito. Como eu disse, o meu único trauma foi na baliza, que eu sabia fazer perfeitamente. Até que chegou o dia de eu fazer a prova, da prova prática. Esse que eu fiquei muito nervosa. Então fala assim pra mim, tem um delegado lá que ele é muito carrasco. Qualquer coisa, ele reprova. E quem que eu pego? Esse delegado, o Vergadura. Ele nem tá mais hoje, mas era ele na época. E ele era, tipo, ele é conhecido por ser muito carrasco mesmo. E eu peguei quem? O Vergadura. Beleza, só que antes são 2 delegados, um da baliza e um da prova pra você fazer ali, dando a volta. O da baliza ali, ele não entra dentro do carro, ele só vai vendo se você não sobe na calçada, se você não pega nos pauzinhos ali, ele vai vendo isso. E minha baliza foi perfeita, nossa, foi top, sim, em 2 minutos eu fiz. Só que eu tava nervosa, como eu disse, pra prova prática. E antes de eu fazer as balizas, antes de fazer a baliza, tipo, muita gente ali reprovou na baliza, porque assim, não conseguia fazer isso em cima da calçada, pegava no pau, enfim, não conseguia, parava ali. E eu, nervosa com a baliza, fiz a baliza. Aí, sabe quando você respira fundo? Eu respirei fundo e falei, a baliza já foi, pra mim tinha sido a pior parte, até que quem eu vejo vindo na minha direção, o Vergadura. Na hora que eu vi o Vergadura, meu Deus, eu tremi, eu fiquei tremendo, mais do que eu já tava. Pegamos, ele falou assim, tá tudo ok com o carro? Eu falei assim, tudo ok. Ele falou assim, não precisa ver nada. Eu falei assim, não, porque já tinha regulado todos os espelhos, tudo normal. Saímos, fiz perfeita, tudo que eu aprendi eu fiz tranquila. Até que chegou na rampa. Aí ele chegou e falou assim pra mim, pode encostar aqui. Só que foi bem no meio de uma rampa, assim, bem horrível mesmo. Aí, o que aconteceu? Peguei e encostei o carro bonitinho, porque assim, quando você faz a rampa também, você não pode encostar nenhuma das portas perto de um poste, porque isso impede as pessoas que tá na frente ou atrás de sair do carro. Então, você tem que ver aonde você para certinho, não pode parar longe da guia e não pode posicionar nenhuma das portas. Fala, rapidinho. Minha mãe mandou falar que será que ela vai pro Zelza? Tá? Especial Carrie. É. Você não pode posicionar nenhuma das portas perto de um poste. Enfim, pare certinho, distância perfeita da guia. Não parei nem perto de poste, nada certinho. Até que ele falou assim, agora você pode sair. E eu olhei tudo, menos a marcha. Porque a marcha, quando estacionei, ela estava em segunda. E eu tinha que colocar em primeira. E eu fui sair em segunda. É óbvio, qualquer carro que você vai sair, principalmente 1.0, em segunda, ele não sai. Até 1.4 ali, você consegue sair com o carro meio aos trancos, você consegue sair. Mas 1.0 na segunda não sai de jeito nenhum. E é óbvio que eu tirei carta em um Celta. É óbvio que o carro morreu.
Aí eu falei assim pra ele, nossa, o carro morreu, e eu não sei porquê. Ele falou assim, você tem certeza que você não sabe? E apontou assim pra mim pra baixo. A hora que eu olhei, tava em segunda, eu falei assim pra ele, nossa, eu tô em segunda. Enfim, ele falou assim, então põe em primeira e sai. Aí coloquei em primeira, saí, ele falou assim, pode estacionar o carro ali no pátio. Ali, nossa senhora, eu já suava. Mas até então, eu achava que eu tinha repetido, mas eu não tinha muita certeza, porque você tem um determinado ponto que você pode perder. Até então, eu não tinha perdido nenhum ponto. Aí você espera, vai pra sua casa, umas 3h30, 4 horas, você liga na autoescola pra saber o resultado. E óbvio, eu tinha repetido. Enfim, repetir, aí você tem que dar um prazo de mais 15 dias pra você remarcar. Só que eu não estava confiante em 15 dias remarcar minha prova. Eu marquei acho que com uns 20, 25 dias. Uma data que veio na minha cabeça, eu peguei e marquei essa prova. Só que antes dessa prova, eu resolvi com o meu pai que ele ia pagar pra mim uma aula extra pra me fazer. Então, antigamente podia, no dia da prova, você, tipo, a prova começa às 8, você faz uma aula prática das 7 às 8. Então eu peguei e fiz essa aula, o que me ajudou muito. Aí vou fazer de novo a baliza, aí eu fiquei nervosa na baliza, aí eu peguei um delegado muito gente boa, que chegou uma hora que eu não sabia o que eu fazer. Ele falou assim pra mim, moça, calma, você sabe o que tem que fazer, lembra de tudo que você aprendeu na aula prática, é só você pegar e implantar aqui. E aquilo me deu muito alívio e eu consegui. Ele falou assim, parabéns, você passou e não me descontou nenhum ponto. Aí eu vou de novo, né, aliviada por ter passado pela baliza, até que eu vejo um delegado vindo na minha frente assim. E quem que é o delegado? O próprio, o mesmo que me reprovou, veio de novo e ele me reconheceu e falou assim, ah, você voltou. Eu voltei. E você também. Aí ele falou assim, calma, vamos tranquilo. Só que, tipo, antes de eu fazer, tinha uma moça que ela estava fazendo pela 8ª vez a prova. E ela, tipo, saiu na minha frente. Só que quando ela saiu, assim, quando você sai aqui da autoescola, você tem uma ruinha que você tem que parar, porque é um cruzamento, é uma avenida. E ela aplicou você com tudo. Ele só falou assim, essa repetiu de novo, pela 9ª vez. Enfim, até hoje eu não sei se essa moça tirou carta ou não. Aí a gente fez tudo certinho, nossa. Aí demos a volta. Aí ele falou assim, para aqui, eu parei. Fiz a rampa certinha, tudo tranquilo. Aí ele falou assim, pronto, terminou. Eu falei assim, pronto, só isso. Ele falou assim, então vamos dar mais uma volta. Eu não sei por que eu fui falar isso, a gente foi dar mais uma volta. Aí isso, a gente já tava perto do Natal. Daí ele falou assim, e aí, você acha que você foi bem? Eu falei assim, eu espero que sim. Ele tem que me dizer o senhor. Ele falou assim, então eu vou te dar um presente de Natal aqui. Você passou. Nossa, eu fui muito feliz pra casa. Aí depois eu li só na autoescola pra confirmar que eu tinha passado. Nossa, você fica aliviada. Passei tranquilo. Aí depois de uns 10 dias, a sua habilitação chega na autoescola e você tem que pegar. Só que assim, quando você tá na autoescola, é uma coisa muito diferente de quando você pega o carro normal. Porque quando você tá na escola, você tem uma pessoa ali que te ajuda e tal. Quando você pega o carro, você fica assim, meu Deus, e agora? Você tem noção? Eu tirei carta e eu demorei muito pra pegar o carro do meu pai na época. Eu andava na rua com a minha habilitação olhando assim, ó, minha habilitação mó feia, isso aí é assim, piscando. Então, eu saí horrível. Mas aquilo pra mim é uma conquista muito grande. Então, eu peguei e andava assim, até que eu comecei a precisar pegar o carro. Só que eu morria muito com o carro nas esquinas. Então isso é uma coisa muito louca, porque eu fiquei eu fiquei meio traumatizada com o que eu passei, que eu demorei um pouco para pegar o carro e um pouco para me filmar dirigindo. Tanto que foi tipo uns 3 meses para mim sair normal, o carro sem deixar ele morrer nenhuma vez. Enfim, essa é a minha experiência com a carta, com a minha habilitação. Me contem vocês se vocês já tiraram, se vocês vão tirar, ou se vocês não querem, se vocês dirigem bem, se não dirigem, enfim. Hoje eu posso dizer que eu dirijo muito bem. Tipo, não sou a melhor motorista do mundo, porque não existe melhor motorista, mas eu dirijo muito bem. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, contando a minha experiência com a minha carta. E é isso, um beijo, até o próximo vídeo e tchau. E só mais uma dica, toda vez que você for virar o carro, dê seta.
Seta é muito importante para tudo que você for fazer, dá seta. E é isso, agora foi. Tchau, beijo.